Acho que essa daqui provavelmente é uma das que tem chamado mais atenção da galera, né? Todo mundo meio desanimado de montar PC novo, fazer upgrade e tal, até porque não tem nada muito interessante, né, pra você fazer upgrade. Se você tiver, por exemplo, uma plataforma M4 hoje, a não ser que você esteja com um processador bem antigo, você não tem muito o que montar. E se você quer montar um PC novo com DDR4, porque a memória tá mais barata, porque de repente você já tem as memórias ali, também não tem nada muito interessante, porque a performance que você encontra ali, sei lá, às vezes não compensa o upgrade, ou não compensa montar, ou você até monta, mas monta meio deprimido. E o único processador que realmente consegue entregar a performance da nova geração, a única linha de processadores que consegue entregar uma performance de nova geração, pra você não ficar pensando, ai, nossa, gastei dinheiro, mas não sei se eu tô feliz, porque eu acho que não compensou, é o tal do processador X3D da AMD. Hoje a gente tem o 9850X3D, 9950X3D, mas claro que a gente tá falando do processador X3D DDR4, o 5800X3D. Sim, o 5800X3D parece que vai voltar ao mercado, mas não na forma que você conhece ele, então tudo indica que os rumores anteriores estavam corretos e agora a gente tem uma confirmação um pouco mais eloquente em relação à disponibilidade desse processador, que pode inclusive ser a solução para quem tá buscando aí um PC com alta performance, ou fazer um upgrade, ou montar um PC novo, sem precisar gastar com memória DDR5. E esse vai ser o grande diferencial. Eu já falei pra vocês sobre o histórico do 5800X3D, né? O 5800X3D foi o primeiro processador com empilhamento de cache, e esse empilhamento de cache, ele mudou completamente a história da disputa de processadores da Intel e da AMD. Antes a AMD até conseguia, né, disputar, então até os Ryzen 5000 eles já tinham trazido os produtos aí que conseguiam brigar bem com a Intel, mas não com os processadores topo de linha e principalmente em jogos ou em games. Até que eles trouxeram o 5800X3D, que é um processador de 8 cores, 16 threads, com empilhamento de cache 3D mais de 100 MB de cache. Num primeiro momento foi curioso, porque num primeiro momento os jogos nem tiravam tanto proveito assim, não todos, mas a gente viu uma boa quantidade de jogos, ficava meio equilibrado. Se você pegar hoje, até os jogos mais atuais, inclusive, eles acabam tirando mais proveito do empilhamento de cache 3D, porque se tornou uma coisa meio normal. Não é uma coisa especificamente projetada para o processador, né, para o X3D, para essa questão de cache e tudo, mas ele acaba se beneficiando em relação aos motores gráficos e tudo mais. Nós tivemos aí umas levas de processadores, teve o 5700X3D, excelente processador, também 8 cores, 16 threads, tivemos aí o 5600X3D, que infelizmente não chegou do Brasil, que é um processador com 6 cores, 12 threads e empilhamento de cache 3D também, e o 5500X3D, que para mim foi o melhor custo-benefício disparado da plataforma M4 até hoje, que já não dá mais para ser comprado porque ele esgotou. É curioso, porque o 5500X3D, tecnicamente, ele deveria voltar para o mercado, porque ele apareceu em alguns vazamentos como um processador que seria disponibilizado para outros mercados. É bom lembrar que esse processador ele só foi disponibilizado para o mercado da América Latina. Ele não foi disponibilizado, por exemplo, para Japão, China, Taiwan, não oficialmente. Então era um processador que só nós tínhamos aqui na América Latina. A questão toda é que esse processador ele esgotou e nós não tivemos mais rodadas. Só que tudo faz sentido agora com essa possível confirmação. Eu diria que esse aqui é o sinal mais forte de que a gente vai ter o processador. Ele deve ser anunciado agora na Computex e deve ser disponibilizado para o mercado em breve. Nós estamos falando aí do 5800X3D, edição de aniversário. Edição de aniversário porque, pasmem, a plataforma M4 está completando 10 anos. 10 anos é muita coisa, uma década já que a gente tem a plataforma M4 e ela continua aí sobrevivendo. O processador ele apareceu listado numa loja indiana. Em todos esses anos nessa indústria vital, acho que é a primeira vez que eu vejo uma loja indiana vazar. E o que chama mais atenção, primeiro, é porque a embalagem realmente é convincente. Eu diria que se foi uma montagem, parabéns aí pra IA que fez, me faça aí que eu vou assinar. Mas no restante realmente parece muito convincente. Eu acho que eles erraram um pouco no negócio de botar esse adesivo aqui justamente para estragar a embalagem. Mas é uma edição comemorativa, nós tivemos várias opções aí anteriores de renderização que eram chutes, né? Todo mundo tava chutando como poderia ser a caixa. Mas ele apareceu aí listado na 99 Deals, ou na Ofertas 99, e mostrou o processador como novo, lacrado na caixa, e nessa embalagem de edição comemorativa. A loja listou ele por algo em torno dos $310, o que se a gente fosse colocar aqui é só você fazer vezes 5, isso a conversão direta. Então seria um processador aí de R$1.500.
aproximadamente, R$1.500 a R$1.600. Eu faria esse acordo. O que seria excelente. Imagina só você poder comprar um processador 8 cores, 16 threads com performance de nova geração, podendo rodar os jogos com altas taxas de FPS, competitivo, com memórias DDR4 e pagar na casa dos R$1.500. É possível acontecer porque já aconteceu com o 5700X 3D. É impossível acontecer porque esse é o preço sem impostos lá na Índia. Então já não dá pra pensar que esse vai ser o preço aqui no Brasil. Inclusive, eu até vou convidar vocês aí a darem o seu chute, dizer quanto que vocês acham que vai custar esse processador aqui no Brasil. Eu vi muita gente falando assim, e se custar menos de, sei lá, R$1.800, R$1.500, e eu fico me perguntando, gente, de onde vocês estão tirando esses palpites? Porque se você procurar hoje um 5800X 3D, se você der sorte de encontrar, ele está custando R$3.000. E você não sabe se ele é novo. Então, se você der sorte, você encontra por esse valor. Eu vou dar aqui o meu palpite, a minha sugestão de preço, que eu diria que, se lá tá custando uns R$1.500, eu colocaria aqui uns R$2.500, tá? Eu espero estar errado, tomara que venha por menos. Mas R$2.500 seria um palpite assim até otimista, pelo processador que é. Assim, a performance do 5800X 3D até hoje ainda é muito atual, galera. Vocês não têm noção. O 5800X 3D ele tem uma performance ali de um 7700, de um Ryzen 7 7700. Não o X3D, mas um Ryzen 7 7700. A probabilidade desse processador chegar custando barato é muito pequena. Até porque nós estamos falando aqui, de novo, de uma edição comemorativa. Inclusive, olha que bela caixa aqui. Eu gostei da caixa, eu achei legal, sem o adesivo ali na frente. Ele usa ainda mesmo o grafismo aqui da caixa, a mesma textura que tinha, mas mudou aqui o 3D V-Cache pra baixo, lembrando que era só uma marquinha aqui em cima. E tem aqui, ó, 16 de abril de 2026, 10 anos de inovação. Então já foram os 10 anos, na verdade, da plataforma M4, mas a embalagem que apareceu aqui, ela é bem convincente, como eu disse, tá bem de acordo aí com o que a AMD acaba apresentando. Parece bem real. Vamos esperar agora pra se confirmar. Se isso for acontecer, vai acontecer, obviamente, durante a Computex. Então, ó, o que tudo indica, trata-se da mesma edição de aniversário que apareceu pela primeira vez em material vazado da AMD no mês passado. Caso vocês não tenham visto ainda, né, teve esse material aqui vazado, né, num site, as imagens estavam, né, escritos em mandarim e tudo mais. Então, faz sentido que ela esteja agora já numa versão de venda, né, porque o vazamento anterior já era justamente falando sobre o que seria esse processador. E tá dizendo aqui, ó, como foi relatado anteriormente, espera-se que o modelo mantenha as mesmas especificações do 5800X 3D original, significa que 8 núcleos, 16 threads, clock base de 3.4, clock boost de 4.5, 96 MB de cache L3 e TDP de 105 watts. Então não deve mudar nada em relação às configurações do 5800X 3D que já foi lançado. Esse 5800X 3D, ele só teria realmente uma embalagem comemorativa. É claro que existe a possibilidade a esse ponto, muito provavelmente, da AMD fazer uma melhoria, porque o silício, o processo, na verdade, de fabricação do silício, né, dessa litografia, ela já está mais avançada, e nós já vimos isso acontecer em versões anteriores. Então, por exemplo, os Ryzen 2000, eles foram meio que um refresh da primeira geração. Não é exatamente um refresh, mas eles foram uma melhorada porque estava no processo Zen Plus. Então teve o Zen, que é a primeira geração, e teve o Zen Plus, aí teve o Zen 2, então foram coisas que foram melhorando. A gente viu isso também, por exemplo, nos processadores XT, o 3800 XT, vocês devem lembrar, o 3900 XT. Esses processadores XT, eles foram só uma melhoria de clock e de eficiência no geral, porque o processador, ele estava sendo fabricado num processo que já estava mais avançado. Bem parecido, por exemplo, com a RX 590. A RX 590 é a mesma coisa. Eles lançaram meio que o modelo acima. Então poderia ser um 5850X 3D comemorativo e tal, não sei o que, mas a AMD resolveu fazer só uma embalagem comemorativa. Aqui é interessante, né, porque ó, o vazamento posterior também mostrou a caixa do produto, a embalagem parecia ser quase idêntica à caixa original do Ryzen 7 5800X 3D, exceto pelo logotipo de 10ª edição de aniversário M4 adicionado. Não houve nenhum indício de alteração na velocidade do clock e tal. A outra embalagem era um pouco diferente disso aqui, tá? Então a gente não sabe ainda a versão final, eu chutaria mais nessa aqui. O processador, esse modelo, ele foi lançado originalmente em 2022 por $449. 2022, faz bastante tempo já, né? E foi o primeiro a ter o empilhamento de cache 3D. A AMD não anunciou oficialmente o preço ou a disponibilidade regional da edição de 10º aniversário. Isso aqui, como eu disse, vai depender muito da disponibilidade, preço. Se fosse pra chutar aqui, eu diria que vai estar meio caro. Por quê? Eu sei lá, porra. Porque aqui no Brasil, especificamente, vai depender de disponibilidade, impostos e tudo mais. Edições comemorativas são difíceis de chegar aqui. Na verdade, todos os produtos da edição comemorativa. Teve a RX 590 na época que a M4 era a M4 ou a AMD?
tinha uma edição de 25 anos de aniversário, que na verdade eles estavam comemorando, né? Foi bem difícil, na verdade, chegar a qualquer modelo aqui. Eu lembro que teve algumas edições da RX 590 que ela era dourada. O Ryzen 7 2700X também teve uma edição comemorativa, foram pouquíssimas unidades que tiveram aqui no Brasil. E também, assim como o 5800X 3D era só um processador normal com uma caixa comemorativa, mas não deixa de ser legal para quem comemora. Por outro lado, o 5800X 3D ele seria uma excelente opção. Tudo vai depender do preço, obviamente, porque se passar muito do preço, compensa mais você pegar uma placa-mãe com DDR5 e, sei lá, larga tudo que você tem. O que pode indicar que aqueles rumores anteriores de um 5500X 3D tá sendo disponibilizado para outros mercados, é que nada mais é do que uma versão do 5800X 3D. É claro que não necessariamente são 5800X 3D defeituosos e tudo mais. Não, pode realmente ser, sei lá, um projeto específico. Mas isso significa que a AMD estaria mandando uma nova rodada desses processadores para Foundry. Então, teria mais chips, teríamos mais versões e o próprio 5700X 3D poderia voltar. Eu, de novo, não trabalho, né, na Foundry, não posso afirmar isso com 100% de razão, de certeza, mas faria sentido que nesse estágio de fabricação menos 5800X 3D defeituosos aparecessem, pela maturidade do processo de fabricação que estão esses processadores, mas é possível e possível que eles não passem na validação e se transformem num 5700X 3D e a gente tenha disponibilidade. Vamos torcer, vai dar para saber disso muito em breve e a disponibilidade também, dependendo da quantidade que tiver em outros mercados. Então, por exemplo, se na China tiver muito pouco, esquece. Se nos Estados Unidos tiver muito pouco, esquece. A gente não vai ter ele por aqui, pelo menos não em volume e em preço suficiente para ele ser uma alternativa. Em relação à performance, ele continua sendo uma excelente alternativa, só para deixar claro, tá? Inclusive, tô trabalhando numa build para um 5800X 3D, justamente pegando esse custo-benefício aí da plataforma AM4, e mesmo com esses preços exorbitantes, tem algumas builds em que ele ainda faz sentido. Então, se comemorativo ou não, vai depender tudo do preço e disponibilidade. Vocês teriam coragem de encarar um 5800X 3D hoje? Quanto que é o preço que vocês acham que daria pra encarar pra fazer sentido pra não ir pra uma plataforma, por exemplo, DDR5? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock pra chegar nos 200 mil inscritos. R$ 2.500, será? R$ 2.500, será que vale a pena? Não sei, né?